Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 25, cujo título é Nos Dons do Cristo, e que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Nos Dons do Cristo, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Tiago Pimenta, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de trazer uma reflexão, né? Quero pedir licença para falar dessa doutrina, que é maravilhosa, libertadora, e dizer que é um bate-papo. Fiquem todos extremamente à vontade para acrescentar, recortar, discordar, tá? Eu fico muito feliz com a participação de todos, fiquem à vontade. Essa frase de Paulo na carta aos Efésios, né? Eu fiz uma pesquisa breve, Éfeso, uma cidade que, naquela época, tinha mais de 200 mil habitantes. Interessante, né? Maior que tamanho de Divinópolis, né? Maior que Itaúna. Há 2000 anos atrás, imaginem, uma cidade com muitos comerciantes, né? Tinha gente de todo lado ali. E Paulo, nessa frase, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Eu achei uma frase bem difícil de entender, achei ela bem complexa. A frase por si só, ela traz um desafio, né, de compreensão, mas a gente vai trazer alguns pontos aqui para refletir sobre, e é o meu desejo, e imagino que, ao final aqui, a gente vai conseguir tirar algumas conclusões. Tá? A primeira frase, ela talvez já diz muita coisa. Talvez não, com certeza. Emmanuel tem um poder de síntese extraordinário, né? Ele consegue, com poucas palavras, trazer sempre muito conteúdo. A alma humana, nesses 20 séculos... Pode passar, por favor? A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência, atenção para essa palavra, esclarecida pela razão. Atenção nessa palavra, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então a gente falou de consciência, razão e valores iluminativos. Por que é interessante a gente ter atenção nessa questão de consciência e razão, né? No mundo animal, a gente não era possuidor dessa razão, dessa consciência, não é isso? E uma vez que nós, espíritos, né, sempre exercitando a nossa visão da vida espiritual, né, não sou o Tiago que tem um espírito, eu sou o Tiago, eu sou um espírito, hoje com o nome Tiago aqui nessa página que eu estou escrevendo do meu livro infinito. Sempre temos que ter um pé fincado nessa concepção, é um dos princípios da doutrina espírita. Ela é a chave do entendimento de toda a doutrina, né? Então, sabendo que eu habitei o reino animal e hoje estou, né, habitando aí a espécie humana, essa razão, essa consciência, ela veio a partir desse momento, a qual eu já passei a habitar, né, a espécie humana, ainda no reino animal, mas a espécie humana. Metacognição, o que esse termo significa? É a capacidade que a gente tem de pensar sobre o que a gente pensa. Olha que interessante, não é verdade? É só a espécie humana que tem essa capacidade, não é? A gente não pensa sobre o que a gente pensa, ou pelo menos deveria, na maior parte do tempo. Não é verdade? A gente pode, às vezes, quando vem um pensamento, a gente fica até bravo com esse pensamento, ou fica feliz, ou medita sobre ele. Nossa, será que é isso mesmo? Será que eu não estava enganado? Não é isso? Os animais são diferentes, né? Tem uma característica de alguns animais que são os sencientes. Cachorro, cães, gatos, né, de forma geral, golfinho, olha que interessante. E os primatas, eles possuem inteligência também, né? Eles têm memória, têm todo um contexto emocional muito complexo, inclusive. Eles sentem medo, alegria, sentem raiva,
né? Mas qual que é a diferença, exatamente, entre o animal e o ser humano, além dessa da capacidade de pensar sobre o que pensa no ser humano, né? Quando o animal ele sente medo, ele se sente acuado, né? Ele foge ou ele vai rosnar, um cachorrinho, por exemplo. Ou ele vai fugir ou ele vai, não vai ranger os dentes ali para rosnar para a gente, não é isso? A questão no reino animal é que nessa ocasião, aquele animal ele está fundido à emoção dele, certo? A emoção dele é algo que domina toda a consciência dele ali naquele momento, ok? E o homem, né, como eu disse, a metacognição é a capacidade de pensar sobre o que pensa. O homem ele sente a emoção, né? Mas ele percebe que ele está sentindo e ele pode avaliar essa emoção. Essa é a chave, né? Essa é algo muito, muito importante da gente tomar ciência disso, porque quando a gente para de falar desse ponto de vista mais científico que eu estou trazendo, isso parece até que é óbvio, não é? Mas na hora que alguém pisa no nosso calo, a gente já esbraveja. Somos ainda, estamos ainda num nível evolutivo que a reação ainda nos domina. A gente reage muito às coisas. A coisa chega, a gente reage da forma como a gente ainda sabe, como diante da herança dos ensinamentos, dos costumes, dos instintos que a gente traz, né, das existências pregressas, não é isso? O que é que permite com que a gente faça essa análise, ou pelo menos que a gente poderia fazer? É o córtex pré-frontal, é uma área do cérebro que o ser humano já tem bastante desenvolvida. E essa área ela permite para a gente dar um passo atrás diante de uma emoção mais complexa. O que seria essa emoção mais complexa? Quando um animal ele se sente acuado, ele vai fugir ou vai reagir, né? Nós também, a gente se sente acuado, não é verdade? Em vários momentos, né? Por exemplo, no trânsito, eu adoro exemplo de trânsito. No trânsito, por que a gente reage tão mal quando acontece, né, alguém atravessa uma esquina direta, a gente topa de frente um carro com outro ali? Porque a gente se sente acuado, a gente se sente colocado em risco pela pessoa que invadiu uma esquina ali, né? Mesmo quando a gente invade a esquina, olha que interessante, aí é que está. Mesmo quando a gente invade essa esquina, a gente também reage de uma forma animal, né? Tentando lutar, né? Essa reação de luta ou fuga, inclusive, ainda no ponto mais científico, ela é algo que, inclusive, a gente não deve tratar como algo ruim. Isso é extremamente importante. Ela é muito, muito natural. Ela, inclusive, garantiu a nossa sobrevivência até nos dias de hoje, tá? E vai continuar garantindo, né? Qual que é o desafio? O desafio é que a gente eduque, né, essa reação biológica que o corpo nos traz, que o corpo nos dá. Essa reação, esse fervor que vem até nós quando a gente se sente acuado, ela é extremamente natural. Ela, inclusive, ela é regida por um sistema nervoso simpático. É um sistema nervoso legal, né? Ele é simpático, mas ele é legal, ele tem uma função muito importante, né? E o que esse sistema nervoso faz? Ele é exatamente o nosso modo de sobrevivência, tá? A questão, o que eu estou trazendo aqui desse ponto de vista, é que no reino animal, ele era fundido à consciência do animal. Hoje, nós já na espécie humana, a gente, devido a esse córtex desenvolvido, a gente tem condição de analisar essa questão biológica que vem até nós. Ou seja, resumindo toda essa questão, o animal, ele vai reagir dessa forma, naturalmente, e nós também. Porém, a gente já sabe ver a diferença de um predador que está nos perseguindo ou de um prazo apertado no trabalho. Não é verdade? A gente já não consegue ver essa diferença? Então, por que na hora que o chefe vem ali e aperta a gente reage de uma forma ainda animal?
Né? Eu estou dando exemplos aqui extremamente superficiais. Mas se a gente trazer aí para o campo íntimo, todo mundo tem aquele, né, parente em casa ali um pouco mais difícil, de relacionamento um pouco mais arranhado, né? Não é isso? Todo mundo conhece alguém ali que em algum momento, né, tem aquele colega no trabalho, não é? Que ele é mais exigente, ele é mais, né, ele às vezes é mais duro. Eu gosto muito da palavra arredio, ele é mais arredio, ele é mais difícil de lidar, não é isso? E nessas questões, inclusive, pautados aqui pela doutrina espírita, nessas ocasiões, além da gente dar um passo atrás e saber identificar aquela ocasião como uma ameaça à nossa integridade ou não, né? Porque a gente já sabe diferenciar se é um animal feroz ali que está nos perseguindo, ou se é somente uma pessoa que talvez esteja, inclusive, tendo aquela atitude mais ríspida, mais arredia, demonstrando, inclusive, que está passando por um momento difícil. Não é isso? Não é? Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de análise, né, o que a doutrina espírita nos convida a fazer? Será por que eu fiquei tão doído quando aquela pessoa, né, fez isso comigo? Por que eu fiquei tão machucado? Ela é sempre, mas ela é sempre assim, pega no meu pé. Será? Será que é isso mesmo? Todo mundo aqui, eu acredito, que já ouviu a frase que o outro é o nosso espelho. Né? Para mim também é uma frase extremamente complexa, né? E a gente às vezes fala essa frase numa conversa mais informal com alguém, a pessoa só não concorda de jeito nenhum, que é colega meu que é burricido lá, ele é meu espelho, você está doido, eu não estou me vendo nele, eu vejo algo que eu vou repudiar nele, não é isso? Mas aí é que está a questão. Por isso que eu estou trazendo essas questões, dessas reações biológicas, dessas emoções que nos visitam em momentos que a gente se sente acuado, né? Essas emoções, quando a gente fala de espelho, é o reflexo, essas emoções são o reflexo da atitude do outro em mim. Essa reação biológica que o meu corpo expressa, ela não expressa no outro, ela é um reflexo da ação do outro, mas é em mim. E cabe a mim educar esse instinto, essa tendência, né? Educar o meu sistema nervoso simpático, para que eu, no momento que isso aconteça, eu dar esse passo atrás e fazer a análise. Isso está vindo contra a minha integridade física? Isso é um animal? Não, não é. É um companheiro, é um irmão que está em jornada comigo, passando pelas mesmas dificuldades que eu tenho. Todo mundo aqui tem a sua cruz para carregar, não duvidem disso, né? Não estamos aqui a passeio, todos temos uma missão, todos temos um planejamento encarnatório, não é verdade? Seja essa missão grande ou pequena. E vou falar para vocês que acredito fortemente que essa questão de dimensão de missão, ela depende somente de um ponto de vista. Porque se a minha missão for dentro da minha família, por exemplo, né, e a missão de um irmão, seja ela talvez numa casa espírita grande como essa, né, num bairro, numa cidade, não é isso? É uma missão aparentemente maior. A vida humana, o valor dela é imprescindível, em qualquer proporção. Né? Uma pessoa que se salvar, que for salva, que for ajudada, né? Que for alcançada pela caridade, porque não esqueçamos, tá? A obra, ela é do Cristo, mas ela é em favor de nós. E o próprio Emmanuel fala no Pão Nosso ou no Vinho de Luz, vocês me perdoam, salvo engano é no Pão Nosso. Somos membros do Cristo. Emmanuel traz essa passagem, essa análise aí para nós também em outro capítulo. Nós somos os membros que vão executar essa obra aqui, na Terra. Então, nessas oportunidades, nesse parente difícil, né, naquele filho mais problemático, naquele colega arredio do trabalho, no chefe, no trânsito, aquele, né, cara que avançou, e vamos nos lembrar de algo. Muitas das vezes sou eu quem avanço, tá? E eu xingo, que a pessoa reagiu daquela forma comigo, buzinou para mim, eu fiquei bravo. Não, buzinou para mim, pô, só deu uma avançadinha. E na maioria das vezes é algo extremamente necessário a gente também não ter
a preposição de entender que aquela situação eu estou sempre certo. Porque às vezes o meu chefe me xinga, mas é porque eu estou sempre dando vacilo. Tem essa ocasião também. Será que ele me xinga sempre à toa e vai pegando meu pé sempre à toa? Porque senão a gente acha que ele está pegando o pé da gente. Pô, será que não tem nada ali que eu posso me esforçar um pouquinho, fazer melhor? Até com aquele parente mesmo, né? Será brigar, rebater? Não adianta. Eu não vou convencer ninguém de nada. Nem Jesus teve essa pretensão. A gente não convence ninguém de nada. É só pelo exemplo, não é? Eu imagino, acredito fortemente que nesse tipo de situação a gente está tendo sim uma oportunidade tremenda de mostrar a outra face. De mostrar a outra face. Porque quando o meu chefe vier e eu, em vez de banar os braços para ele, né? Mas você não sei. Perfeitamente, eu vou tentar fazer diferente. Você pode me instruir? Ô parente difícil. Né, o parente, o que acontece quando o parente difícil você vem falar na nossa cabeça? Mas não sei o quê. Ou aquele amigo, né, que às vezes começa a desabafar. Tem uma frase, né, típica que a gente fala para ele, não tem? A gente fala assim, complicado, né? Complicado, né, velho? Tem até um velho no final, né? É tipo assim, até logo, amigo, eu não quero saber do seu problema, não. É isso que a gente faz no nosso dia a dia, infelizmente. Infelizmente, é uma oportunidade que a gente joga fora. Quer outra oportunidade que a gente joga fora? Sabe, no final do dia, quando a gente fala assim, eu vou lá tomar uma cervejinha lá no bar, porque eu trabalhei o dia inteiro, nossa, aguentei que é chefe lá, eu tenho que ir lá para eu espairecer, para eu esquecer, para eu dar uma dormidinha. É outra oportunidade tremenda jogada fora. Por quê? Porque essas emoções que nos visitam, invariavelmente, não vai parar não, tá? Não vai parar não, viu, gente? Tá? Não nos esqueçamos do nosso objetivo aqui, é saber lidar com elas. Elas é que nos fazem crescer. Quando eu pego essas emoções no meu dia a dia, que me visita, diante dessas ocasiões, desses arranhões dos meus relacionamentos, até as coisas boas também. O que cabe a mim é a análise dessa, é analisar o reflexo disso em mim, né? E quando eu jogo isso fora, quando eu tento esquecer, quando eu tento reprimir isso, quando eu tento ignorar, não é saudável, não é saudável. O próprio Hamed diz para nós, no livro As Dores da Alma, psicografado por Francisco Neto, o que ele diz para a gente? Ele diz que essas emoções, quando a gente não se debruça sobre elas e faz uma análise muito racional, razão, lembra que eu falei para a gente ter atenção na palavra razão lá no início? A gente está correndo um grave risco, um sério risco de desencadear mecanismos fortíssimos de depressão. Tá? A depressão, ela é algo que é muito comum hoje no nosso dia a dia. Acredito que vários de nós aqui conheçamos pessoas que tomam remédio para dormir, isso é muito comum, né? E por que isso é um problema? Porque além da gente precisar de ajustar esses arranhões de relacionamentos que a gente tem com o próximo, eles também são necessários, esses ajustes, com a gente mesmo. Certo? Então, quando essas ocasiões nos visitam, que a gente tem capacidade de analisar e de fazer o autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental, é de mão dadas ali com a visão de vida espiritual. O objetivo disso é fazer com que a gente se autoconheça. Tá? Sem o autoconhecimento, né, 600 anos antes de Cristo, lá no oráculo de Delfos, Sócrates já leu lá, conheça-te a ti mesmo. Né? Esse é o nosso desafio, é por isso que isso nos visita. Para ver o... Desculpa, 450, obrigado. Para isso, essas emoções nos visitam, para que a gente se conheça. Por isso, desperta em nós um reflexo. O fato em si, ele não tem tanta relevância. Tá? É o reflexo dele em nós que tem importância. O fato em si, a lei universal trata de resolvê-lo. As leis naturais, aquilo vai se resolver. Tudo passa.
Põe lá no espelho, escreve lá no espelhinho, todo dia de manhã, tudo passa. Tudo, coisa boa, coisa ruim, tudo passa. Se todos nós fizermos um retrospecto aqui das nossas lembranças aí de alguns meses atrás, eu tenho certeza que a gente vai lembrar de alguma ocasião que a gente pensou assim, agora deu ruim, agora o negócio vai azedar o caldo aqui. Né? É difícil lembrar, sabe por quê? Porque passou. Mas e o que eu aprendi naquele momento? Eu trouxe o aprendizado? E se acontecer de novo, eu vou me desesperar? Não é? Essa é a questão. Certo? Tem uma forma muito, muito eficaz da gente controlar esse sistema nervoso simpático, da gente começar a educá-lo, tá? Não é controlá-lo, tá? A palavra correta é educá-lo, beleza? Isso é natural, né? Isso é espontâneo, o nosso corpo nos traz isso de forma muito espontânea, tal como o batimento do coração. Ninguém aqui precisa, vamos, filho. Né, bate aí. Tem alguns aparelhos, né? Eu conheço uma pessoa, tem um aparelho, o coração dela tem que dar uma apagada, e tem uma bateriazinha num aparelhinho lá que acorda, e dá um choquinho e volta. Na verdade, eu tenho outro nome. Esse aparelho é um pouquinho diferente a função dele. Tem que trocar a bateria de 10 em 10 anos. Ela dura bem. Não é isso? A arritmia, dispara um choquinho e ele volta. Olha que interessante a tecnologia a favor da humanidade, né? Legal. Mas o coração dele está lá, ele faz isso, ele acorda com um choque espontâneo. Ele não tem que falar para o coração dele, toma choque aí, vamos, não precisa. Mas tem uma atividade natural do corpo humano que ela é feita espontaneamente, a gente não precisa de startar, mas a gente controla ela. Alguém sabe qual é? Não? Ela é legal. É a respiração. Não é verdade? A gente respira automático, não é? Todo mundo aqui consegue prender respiração, não consegue? Não é verdade? Na hora que esse sistema nervoso simpático, ele manda em nós aquela dose de adrenalina, que é a hora da fuga ou da luta, é assim, não é? Vem adrenalina ali, vira um guerreiro, você voar no pescoço do colega, não é verdade? Então, na hora que o sistema nervoso simpático ele manda para a gente essa adrenalina, acelera o nosso coração, olha que legal, né? Respiração ficou ofegante, tem uma coisa ali que a gente controla. Respira fundo, né? A Cláudia falou aqui na prece, salvo engano, foi a Cláudia que no inicinho falou, vamos respirar fundo. Lembrei aqui de um trechinho. A gente pode respirar fundo. Sabe por quê? Porque o cérebro, na hora que a gente... Olha como que a questão é extremamente biológica. E nós, portadores da razão, a gente começa a aprender a lidar com isso e controlar isso. Quando a gente respira fundo, segura e vai acalmando a respiração, a gente está mandando uma mensagem para o cérebro assim, opa, ele está respirando tranquilo, o perigo já passou. Olha que legal. Mas por que tem algumas pessoas que não conseguem ter esse autoconhecimento, esse dom de se afastar do perigo? Porque isso é algo que é conquista pessoal e individual de cada um. Isso não é dado, a gente não ganha isso, não passa numa fila e pega um pedaço. É conquista individual de cada um. E como eu disse, visão espiritual o tempo todo. A gente traz, né, uma herança de tendências, né, de escolhas erradas do passado. Eu estou te perguntando. Sim. Lá em Santa Anência, os dois caras começaram a brigar e tudo bem. Sim. Aí um mandou o outro. Tá. Ele falou assim, eu vou em casa e volto, você vai repetir? Entendi. O cara andou 1 quilômetro, foi na casa dele, pegou a faca, voltou. É perto, na cadeira, dele não morreu na época. Sim. Então, já era um tempo dele pensar. Nós somos amigos há muitos anos. Vai falar com isso. Sim. Agora, por que eu não mesmo? Como eu disse, a tendência das pessoas, a gente ainda é muito dominado por essas tendências, por essa herança. Essa questão da razão sobre a consciência é muito novo para nós. A gente está começando a entender esse mecanismo, e o que a gente está fazendo aqui agora, inclusive, é meditando sobre ele para que a gente possa começar a usá-lo. Então, de fato, o ponto onde a humanidade está, a gente ainda está engatinhando nesse autocontrole.
né? Como eu disse, quando a gente pega essas emoções e desperdiça as oportunidades de analisá-la, é o que a grande maioria de nós fazemos, né? Eu não estou falando só de ir para o bar, uma bebida, não. A gente se afoga em trabalho, né, para fugir de ocasiões. Eu tenho um problema na minha família, eu trabalho 12 horas, não vou ter que ficar lá, eu chego lá, está dormindo. Entende? Então a gente foge disso, a gente foge desse autoconhecimento que uma pessoa numa situação dessa poderia ter e dar esse passo atrás. Outra coisa extremamente importante. Como? Exatamente, pensou só na sua... assim, eu não estou julgando essa pessoa, por favor, tá? Pegando um exemplo de forma geral, mas quando você fala de egocentrismo, você traz um gatilho, um gancho aí para a gente. A nossa vaidade, o nosso orgulho, tá, gente? É o gatilho principal para a gente pegar essa razão e pim nela, não é? E deixar... Exato. A gente... Isso. A gente escuta hoje ainda, pessoa, quando vem essa emoção, é bom que na hora da raiva eu descarreguei tudo. Não é? Não é verdade? Então, quem que vai, né? Exato. Quem que vai assumir para si um ajuste tremendo, né? Exatamente. Outra questão que eu nem coloquei aqui, mas eu acho que vale a pena a gente comentar: psicosfera. O que é a psicosfera, né? Quando tudo que a gente pensa, a gente plasma. Está aqui no texto esse termo, né? O homem vai plasmando, não é isso? O pensamento, ele plasma. O pensamento, ele cria. Vou fazer um teste aqui com vocês, ó. Quando a pessoa faz inscrição na academia, ela já compra uma roupa de ginástica, ela já põe a roupinha assim, ó, amanhã eu vou. Cara, já está malhando. Aquilo ali já é um fato. Amanhã pode não ir, é outra coisa. Amanhã faltou. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente vai pensando, a gente vai plasmando isso. E o que é a psicosfera? Onde que eu quero chegar? Tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente sente e alimenta, isso vai alimentando ao nosso redor uma psicosfera, seja ela positiva ou negativa. Então, quando a gente abre mão de pegar essa emoção, analisar e deixa com que essas emoções de medo, de raiva, né? Aí vem o ego ali adoecido na vaidade, no orgulho e querer vingança e tal. O que eu estou plasmando na minha psicosfera? Eu estou conectando com vibrações muito pesadas, né? Muito ruins, que vão acabar fazendo o quê? Pagando a fogueira ali com gasolina. Não é verdade? Aí a tendência é o quê? É a gente se afundar cada vez mais nessa situação. Aí vai ficando complicado. Por que eu estou dizendo isso? Essa pessoa caminhou, foi lá, voltou, passou um tempo e ainda assim não teve um poder de reação, né? Tempo de refletir, falar, não, exatamente. Seguindo aqui no texto, vamos ver se eu não vou pular nenhuma parte. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Olha aqui a conquista individual, né, que a gente falou. Animalidade versus espiritualidade. Olha, a razão, quando a gente começa a controlar essas emoções, a gente começa automaticamente a trabalhar essa espiritualidade, né? Principalmente quando eu falo da parte de ter caridade com o outro, que às vezes eu estou num relacionamento ali, que às vezes sai uma faísquinha ali. Porque quando eu vou praticar, né, vou tentar praticar a caridade, tá? Caridade no sentido que, né, como diz Kardec, como Jesus a entendia, né? Que é a indulgência, a benevolência e o perdão. Olha que interessante. Vamos nos colocar nessas situações difíceis aí que a gente tem, né, durante o dia a dia, e você pensar assim, que a pessoa está tacando pedra, assim, tá, indulgência, benevolência e perdão. Dá para dar uma lição ali para poder exercitar naqueles instantes. É oportunidade ou não é? Não é verdade? E quando a gente começa a se atentar para isso, a espiritualidade em nós começa, né, a florescer, pensando, sempre trazendo a visão de vida espiritual, pensando que aquela pessoa que está naquele relacionamento comigo é um irmão encaminhada comigo, né? E que tem grandes chances de eu estar com ele ali fazendo um ajuste ou ganhando a oportunidade de não ter que fazer um ajuste.
Não é isso? Então é importante a gente pensar nessa parte aí também. Vamos lá, 3. Milênios de sombras, estamos aí? Estamos. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. São as tendências que a gente traz. Né? A partir do momento que a gente ganhou essa consciência, quando a gente migrou para a espécie humana, né? O que acontece? A gente já tem um poder de escolha ali, mesmo que não tão dilatado, mas aquelas pequenas escolhas ali, a gente vai se equivocar. É natural, a gente não sabe. Não somos criados simples e ignorantes. A gente vai se perder em algum momento. Né? Porém, essas escolhas, elas vão, né, trazer as consequências e somar com essas tendências que hoje a gente apresenta, né? Todos nós temos essas tendências. E isso vai vir muito cristalizado em nós. O homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento do corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Aí a espiritualização, né, de nós, a cada experiência, não é isso? Eu queria fazer um paralelo aqui, estou olhando o relógio, mas vou acelerar um pouquinho. Paralelo entre emoções e sentimentos. Quando a gente fala da gente se espiritualizar, né? Joana de Ângeles diz para a gente, na série psicológica, que as emoções é algo que vem trazer para nós essas oportunidades de aprendizado, né? Elas vão trazer esses ensinamentos para a gente, e a partir do momento que a gente vai sublimando essas emoções, o sentimento começa também a se instalar em nós de uma forma mais purificada. A definição, por exemplo, de amor lá no dicionário, ele é um sentimento. Olha que legal, olha que bacana. E qual que é a definição de Deus por João lá no Evangelho? Deus é amor. Dá para fazer uma conexão legal, né, nessa análise aí. Então, o objetivo é esse. E o que a gente tem que fazer, como está aqui no último parágrafo? Vidas sucessivas, experiências sucessivas. Como que a gente vai fazer para garantir o sucesso nessas experiências? Santo Agostinho, na conclusão de uma das respostas do Livro dos Espíritos, a 919A, lá no finalzinho, ele diz assim, o conhecimento de si é, portanto, a chave do progresso individual. A chave do progresso individual, conhecimento sobre si. Então, não vamos julgar essas oportunidades, essas emoções fora, né? Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nelas se possam expressar. Essa é a transição da emoção para o sentimento, tá? Nós todos temos esses dons do Cristo que Paulo se referiu, tá? São essa herança divina que a gente tem dentro de nós, certo? Somos todos portadores de uma semente divina, né? E cabe a nós regar essa semente, cultivá-la, ok? Onde estiveres, a semente aí sendo regada, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo. Aclimatar é tornar um hábito, né, em nós. Com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. É como uma planta mesmo, cuidado é diário. Tem planta ali que você aguou todo dia, fica um dia sem aguar, chega lá, a folhinha está amarela. Mas se você aguar demais também, ela às vezes não dá certo, né? Tem que ter essa atenção, essa disciplina tremenda nesse cuidado aí, para que a gente possa tornar isso em nós um hábito. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir, para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração. Aqui eu vou trazer uma questãozinha aqui, ó. No passado, né, há 2000 anos atrás,
se entendia que a base do raciocínio humano, né, que o intelecto estava no coração. E depois disso a ciência, né, ao longo desses 2000 anos, principalmente nos últimos 3 séculos, a humanidade ela acabou jogando fora tudo que a razão não consegue explicar, a lógica não consegue explicar. Então ela trouxe o berço do intelecto para o cérebro, ok? Mas eu acredito fortemente que a doutrina mostra para a gente que no coração está sim essa força. Não é isso? Porque quando a gente fala de sublimação, a gente está falando de sentimento. Não é isso? E o sentimento, ele não é lógico, ele não é racional. O sentimento, muitas das coisas que a gente tem dentro de nós, né, em algum momento, somos todos como estações do ano. Né? O ano tem 4 estações, nós também temos as estações de euforia, de desânimo, né, de alegria. Então, nesses momentos, a gente tem sentimentos ali que a razão não explica. Meu cérebro não explica. Está no coração, é algo que a gente traz espiritualmente mesmo, não é verdade? Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente, falou de consciência aí de novo, hein? Do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor. Pomicultor é aquele que cultiva a planta que dá fruto, a definição dessa palavra. Planta que dá fruto. Né? Como que a gente vai ser conhecido lá na hora de entrar para o reino do céu? Vocês lembram? Pelas nossas obras, né? Pelos nossos frutos, pelo que a gente fez, não é isso? Cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Eu vou voltar um pouquinho aqui no parágrafo anterior, quer ver? Diz o seguinte: cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Vou pôr um dedinho na ferida aqui, esse é um tema até um pouquinho complexo, mas me veio a intuição aqui para falar dele. Infelizmente, a humanidade, no seu ponto evolutivo, ainda engatinhando, né? Culturalmente, principalmente, a gente ainda vê muitos casos daquele Deus que é adorado, mas é um Deus do favor, não é verdade? A gente fala de questões como aqui, no século XV aproximado, foi atacado pelo, fugiu o nome, um pedagogo que criou as escolas, traduziu a Bíblia. O Anderson vai lembrar, vai me ajudar. Vou lembrar o nome dele. Uma das coisas que ele atacava nessa questão religiosa da época era a venda de absolvições, né, de parentes que já faleceram. Né? Martim Lutero, obrigado. Isso era uma das coisas que ele atacava. Hoje ainda, esse Deus do favor, ele existe. A gente ainda, né, não só do ponto de vista religioso, mas os nossos relacionamentos com o outro, na maioria das vezes a gente acaba se decepcionando, porque a gente faz sempre esperando algo em troca. E é a chave do fracasso. Porque sempre que a gente esperar algo em troca, a gente vai frustrar. Vai refletir em nós algo, vai nos levar à frustração. Eu tenho 2 opções para fazer com ela, com essa frustração. Ou eu ponho a culpa no outro, né, que é fácil de fazer, muito comum, ou eu vou pensar sobre, ou eu vou analisar. Por que isso me frustrou? Será que é isso mesmo? Será que aquela pessoa me deve mesmo aquela satisfação ou aquela postura? Por quê? Por quê? Porque ela é minha mãe. Já fez muito me colocar no mundo. Mas fez muito mesmo. É muito. E eu devo gratidão a ela enormemente, só por isso. Então, essas frustrações, elas nos visitam invariavelmente quando as nossas expectativas estão baseadas no meu ego, nos relacionamentos.
Quando a gente tira de lado a questão que eu sou um membro do Cristo. E eu não estou aqui para ser satisfeito, eu estou aqui para servir. Né? Tanto é que Chico, quando estava atendendo as mães que eram, né, cometidas aí pela perda dos filhos, ele não conseguia atender todas. E ele falava com elas: mães que não conseguiram ser atendidas, se dediquem à caridade. O coração de vocês vai ter um afago aí. Por quê? É fazendo bem, é sendo um membro do Cristo que elas iriam conseguir alcançar esse alento aí para os seus corações. Tá? Não intenhas destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento de cada dia. Kardec pergunta aos Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, o seguinte: o homem poderia sempre, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Como a gente comentou, né? Sim. Os Espíritos respondem sim. E frequentemente fazendo esforços muito pequenos. O que lhe falta é a vontade. Falta vontade. Por isso que a gente sofre. A dor é uma excelente professora. Porque a vontade falta. Então a dor vem cá e tira a gente. Vocês lembram da história do cachorro lá no posto de gasolina? Tem uns minutinhos. Lembra? Alguém aqui não conhece essa história? Todos conhecem? Então vou pular. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Olha a expectativa de novo. Ó. Vou abrir mão do que eu espero, vou renunciar. É isso mesmo. A gente falar de renúncia é complicado, porque a gente entende que ser feliz é quando está dando tudo certo. Não é? A gente acha que ser feliz, a gente pede para que tudo dá certo. Não. Renúncia, todas, o tempo todo. Tem que renunciar a pontos de vista, não é isso? O David falou isso aqui brilhantemente uma vez, que na renúncia de pontos de vistas, né, de posturas, né, a gente está sendo extremamente caridoso, não é isso? Hoje o que a gente vê, inclusive, é algo muito contrário a isso. Nas redes sociais, então, o pessoal se sente num poder tremendo de ficar levantando a mão ali. Não é isso? Só lembrando, a gente não prova nada para ninguém. Então a gente acaba perdendo nosso tempo. Eu trouxe muitas questões científicas aqui, mas essa questão do amor e da renúncia, ela merece ser ressaltada. É só no amor e na renúncia. E não vamos nos martirizar, nos culpar por ainda termos esses deslizes diante das emoções. São séculos assim. A gente está aqui para começar a entender mesmo e buscar esse amor, né? Esse amor que a gente ainda não entende. O maior mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como assim amar a Deus sobre todas as coisas? Meu filho estava perguntando para mim onde Deus mora. Olha que interessante. Né? Porque a gente, oh meu Deus, você está lá em cima. Não é interessante? É algo que a gente está começando a caminhar. A doutrina espírita tem 150 anos. Ela é que veio tirar o véu sobre essas questões para que a gente comece a entender. Né? Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Os dons do Cristo já estão no nosso coração. A gente já tem a capacidade, né? A capacidade de trazer esses dons à tona. E a graça divina, ela vai nos rodear, ela vai estar ocupando um espaço em nós, à medida que a gente vem trazendo esses dons e deixando com que ele se revele em nós. Não é um favor, eu não vou ganhar isso, eu não vou pedir. Né? Então, isso tem muito a ver com a frase do saudoso Morgan Freeman, lá no filme Todo-Poderoso, né? Quando ele fala assim, quando você pede paciência, você vai ter a oportunidade de ser paciente. É tipo isso mesmo. Tá?
Lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título Buscai e achareis, porque todos nós estamos em busca dessa graça. Talvez a gente, né, como humanidade falando, a gente até pede a ela, achando que vai ganhar, que é uma troca, um favor. Não, mas que a gente está em busca, a gente está. E se Cristo falou que se a gente buscar, a gente vai achar, a gente pode acreditar nele, só que a gente tem que procurar no lugar certo. Não é isso? E como que a gente faz isso? Também lá no Evangelho, diz assim, ó, ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é? E como que eu vou me ajudar? Lembra que a obra é do Cristo, mas é em favor de nós mesmos? Vamos ser membro do Cristo aqui. Dessa forma a gente está se ajudando. Beleza? Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vai buscar onde, gente? Dentro de nós, é no autoconhecimento. Beleza? Conheça-te a ti mesmo. Ok? Agradeço fortemente. Se alguém tiver algum comentário, uma questão. Um amigo meu falou que está aguentando mais a família dele. Porque pede um favor, Deus te paga. Pede outro, Deus te paga. Ele está recebendo tudo. Aí, ó. Recebendo tudo. Pessoal, agradeço enormemente. Obrigadão mesmo. Foi um prazer aqui compartilhar essa reflexão com vocês.